Boa noite, amados, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Todos digam amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ô Senhor, perdoa os pecados que temos cometido, meu Pai. Se não fosse a sua misericórdia para conosco, nós não estávamos nas suas mãos, porque nós não somos merecedores de nada. Porque o Senhor Deus, sem nós, o Senhor continua Deus. Mas nós, sem Deus, não somos nada. Absolutamente nada. Nós estamos perdidos e ainda ia para o inferno. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, chega até nós a sua graça, que nos faz fortalecer, nos encher de amor. Quando nós esvaziamos de nós, diminuímos, chegamos à tua presença com humildade, e o Espírito fica pobre, para que possa caber sua palavra. Como Davi falou, teu filho, coloquei a tua palavra na minha boca e no meu coração, para que não possa pecar contra ti. E assim Davi fez, homem do coração de Deus. Amados, o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você é o seu coração. Em Provérbios 23, 26, ele diz: filhinho, dai-me o teu coração, abra os teus olhos, anda nos meus caminhos. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém chegará ao Pai se não for através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O que eu quero dizer a vocês: é bem provável que a noite seja longa. É bem provável que falte amigos. É bem provável que o mundo não te abrace. Contudo, é bem certo que Deus não te abandonará. Capítulo 91, versículo 14 de Salmos, a palavra de Deus diz: porque você me amou, eu lhe protegerei. Amado, ai daquele que bulir nos meus. É melhor amarrar uma corda no pescoço e se jogar no oceano. Os crentes em Jesus Cristo, presta atenção, os crentes em Jesus Cristo, todo mundo diz que é cristão. Não mexa com esse povo, não. Porque ele é guardado com o Senhor, pelo Senhor. E ninguém toca. Você que anda falando mal dos pastores, achando que fulano de tal não é pastor, quem é você para julgar? A Bíblia diz que quem toma conta dos pastores é ele. É eu que tomo conta. E os pastores têm que acertar com Deus, não é com você. O que você tem que fazer é orar por eles. Ah, mas eu não considero ele pastor. Quem é você para julgar? Você sabe da intimidade dele para poder. Davi cometeu erros horríveis. Matou Urias. Cometeu adultério em Betseba. Se fosse por você, ele estaria no inferno. Entendeu, Neto? E, no entanto, Deus teve misericórdia dele, porque ele ficou lá chorando no deserto. E não afasta de mim o teu espírito, ó Senhor. E ele disse: colocarei a tua palavra na minha boca, no meu coração, para não pegar mais nunca contra ti. O relacionamento é de cada um com Deus. Você, às vezes, fica falando mal do seu irmão, que já passou por uma dificuldade, pagou um preço caro, e você continua condenando ele. É você mesmo, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo aí. Vá se converter. Você tem que parar de falar mal dos seus irmãos.
Vigie, para que não pequeis. Porque tem gente que só fica orando para pedir perdão a Deus. Quando você obedece, você só ora a Deus para agradecer. Amados, não julgueis. Eu sei que é verdade que a palavra julga. Nós podemos exortar as pessoas. Porque está vindo de encontro. Quem é você para me julgar? A palavra julga. Mas olhe bem. Tem que exortar com espírito de mansidão. Porque muitos vão condenar. Não seja você que condene. Mas que fale uma palavra de amor. Uma palavra de que ele possa entender de que ele está errado. Porque a sua obrigação é acrescentar, não diminuir. É juntar o povo de Deus, não é espalhar. Tanto é que as Escrituras diz, lá em João, 1 João, que é 1 João, ou 2 João, ou 3 João, não é desse. Diz assim, os homicidas de alma não herdarão o reino de Deus. Como tem gente para julgar? Às vezes, determinado irmão comete um erro dentro da igreja e aí vai para a assembleia para poder deslogar do rol de membros. Não expulsa da igreja porque não pode expulsar, mas ele sai do rol de membros. Tem gente que faz isso com o maior prazer do mundo. Amados, cadê a misericórdia? A gente é puro mesmo, né? A verdade é a verdade, a mentira é a mentira. Mas Deus vai levantar dentro da igreja alguém que chegue para ele para falar palavras. Você já pensou se todos quiserem, ao mesmo tempo, querer matar o rapaz com palavras? Tem que ter alguém que tenha um espírito de mansidão que possa te aproximar para falar palavras que possa ele se arrepender, ele voltar ao convívio, porque ninguém quer que ninguém vá para o inferno, quanto mais o corpo de Cristo é um só. Nós temos que ajudar os irmãos tão fracos na fé. Judas fala sobre isso. Aqueles que estão nas dúvidas têm de recuperá-lo. Mas aqueles que já estão de um certo maneira, nem na roupa deles toquem, para que você não se contamine. Está lá em Judas escrito isso. Amados, o amor de Deus, o amor de Jesus. Se você observar bem, nós não somos merecedores de nada. Estive conversando com o meu pastor Pedro esses dias, e eu e ele sozinho no canto conversando. A gente estava num lugar que tem uma festividade, e depois que comemos bastante, nós fomos descansar, e eu fiquei com ele conversando, e eu disse, pastor, eu tive uma experiência diferente. Ele disse que foi. Eu, em sonho, em pensamento, pedi a Deus para ir dar com ele, para olhar de lá para cá. Porque ele disse que olhou lá de cima, não viu um justo sequer. Mas isso foi depois que foi expulso o povo lá do Jardim do Éden. E depois Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veio a salvação. Não é isso? Então nem tem muitos salvos. Né? Tem outros que estão continuando indo para o inferno. O que eu quero dizer a você é o seguinte, que eu cheguei lá de cima e olhei. Amados, não tem um que se salve pela vontade do inimigo, né? Acusador. E se Deus não tivesse de misericórdia, todos iríamos para o inferno. Porque você não sabe. Mas cada um tem os seus erros jogados para debaixo do pano. A diferença nossa para quitar o pecador do mundo é que nós somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. É essa a diferença. E ocorre o arrependimento. Nós perdoamos e pedimos perdão. E eles não. Um pecado chama o outro, e depois chama o abismo, e depois chama a morte. E nós pedimos perdão. Como Davi pediu perdão a Deus por matar Urias indiretamente e cometeu o adultério com Betsebas. Ele teve um momento de uma síndrome de Lúcifer. Ele agiu como Satanás, matando. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, quem veio, que matou, uma síndrome de Lúcifer, porque é um momento
em que ele fez o papel de Satanás. Não é verdade? Porque Jesus veio para dar vida. 10:10, se eu não me engano, João. E vida em abundância. Ou seja, aumentar os seus dias sobre a terra. Entendeu, Neto? Lhe dá prosperidade, vida longa. Porque Jesus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Uma criancinha de 5 anos um dia descreveu Deus lá na nossa igreja. E perguntaram, quem é Deus para você? Ela disse, o meu pai disse que o meu Pai Celestial me ninou na barriga de minha mãe e ele me deu Jesus, meu Salvador. Oh, glória, que coisa linda. Isso aí é uma pregação. Ele está dizendo que o pai dele falou para ele. Quer dizer que o pai é um homem de Deus, que coloca os filhos no caminho do Senhor para que quando cresça, não ande por outros caminhos. Enquanto tem pai e mãe aí, está mandando os meninos dançar na boca da garrafa e fica achando bonito. Quando chega amanhã se prostitui, quando amanhã comete coisas aí que vai envergonhar vocês, quando vocês não vão buscar no caixão, morto. Porque esse mundo não gosta de ninguém. São palavras duras, palavras ásperas, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. O mundo não gosta de ninguém. A melhor opção é Jesus, porque Jesus é a felicidade eterna. Jesus é a felicidade que nunca se acaba. Mesmo que você feche os olhos aqui, ou quem tire a sua vida alguém, você vai ter com o Pai lá no céu. E a palavra diz que você jamais poderá imaginar e nem pensar o que tem aguardado para você lá no céu. Repare, talvez o piso seja de brilhante, as paredes sejam de ouro, o teto seja de... porque ele é dono do ouro e da prata. Deus tem tudo. Deus traz à existência o que não existe. Repare, se não existe uma coisa, Deus traz a existir. Eu tinha uma cirrose hepática. A cicatriz está lá até hoje. Mas Deus me curou. E eu tenho aqui 18 anos aqui conversando com vocês. 16 anos, quer dizer, de evangélico, levei 2 anos dentro da igreja sem me converter. Mas estou aqui. Estou aqui vivo e com saúde. Tenho 60 anos. Mas se você olhar, menino de 40 e poucos. Eu digo a você que hoje eu sou mais bonito do que quando era mais jovem. Viu, Neto? Hoje eu tenho uma saúde melhor do que quando eu tinha. Eu tinha pressão de 19/9. Eu tinha não sei o que, não sei, eu não tenho mais nada. Só tenho a alegria de viver e de pregar o evangelho, porque eu sou um escolhido. A Bíblia em João 25:26 diz que não foi vós que me escolheste, foi eu que te escolhi, portanto, dê frutos, e que esses frutos permaneçam. Então eu tenho que ganhar almas para o Senhor e cuidar das almas, orientando na palavra. Porque, na verdade, eu talvez não conheça você que está me ouvindo nessa noite. Você, meu amado, minha amada, mas você tem aqui constantemente me ouvido falar da palavra de Deus. Então, você, às vezes, converse com a palavra e continua ouvindo a minha. E eu fico aqui falando a verdade e alimentando a você de palavras que vêm das Escrituras, que é o alimento que você precisa. Porque a santificação é através da palavra da verdade. Onde é que está escrito isso? No versículo 17 de João, que diz: santificai-vos na verdade, porque a verdade é a sua palavra. O próprio Deus, no Velho Testamento, fala: sede santos, porque o seu Deus sou santos, e eu vos escolhi dentre os povos, para serdes meu. Portanto, sejas santo. 12:13 de Hebreus: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual você não verás a Deus. Quem santifica também é o Espírito Santo de Deus. Capítulo 16:13 diz: quando vier
o Espírito Santo da verdade até ti, ele vos guiará pelos caminhos da verdade. E quem anda nos caminhos da verdade, que é os caminhos da palavra, está santificando-se. Porque quem vive a verdade está se santificando, porque ele está obediente à palavra. A palavra de Deus fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Eu quero dizer a você, esse buscar a justiça, essa justiça aí é praticar a verdade, é vivenciar a verdade, é dar testemunho de que você é um servo de Deus, é dar um testemunho que você tem mente de Jesus, é dar o testemunho que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Neto, engatilha aí aquele louvor. Eu gosto dos três. Eu quero dizer a você que nós, que somos guiados pelo Espírito Santo, temos que viver e vivenciar a verdade. Porque a verdade é a sua palavra. Amados, eu tenho dito aqui todos os dias que não dá para viver sem Jesus. Esse termo que eu sempre uso aqui, em qualquer lugar que eu chego, estava no Banco Bradesco esses dias numa fila, e eu vi uma pessoa que faz gritar: não dá para viver sem Jesus. É verdade. E ele me ouve aqui no programa todos os dias e ele vê eu falar esse termo. Não dá para viver sem Jesus. E não dá mesmo não. Porque quem ama esse mundo perderá a sua alma. Mas quem odeia esse mundo ganhará essa sua alma. Amado, o reino de Deus, ele é feito de regras. Tanto é que a palavra de Deus é regra de fé e prática do cristão. O reino de Deus tem regras. Não é você que vai ditar as regras. Ah, essa palavra aqui, presta, não é bem assim não, Rogério. Não é assim, mas você também quer ir ao pé da letra. Eu sei que você não pode ditar as regras no reino de Deus. O reino é adequado para aquele que serve ao Senhor e que faz a sua vontade. Se você não ficar dentro das regras de Deus, você não é participante do reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que se adequam da maneira que Deus quer que você viva, com os frutos do Espírito. Fé, longanimidade, temperança, mansidão, paz. Você tem que ter tudo isso. Mas se você anda prostituindo-se, lascívia, mentindo, roubando, você tem que se converter. Você tem que converter. Porque senão você não vai entrar no reino dos céus. Porque o reino do céu tem regras. Tem regras. Tanto é que existe ovelha e existe bode. Existe trigo, existe joio. É por isso que existe o salvo e o não salvo. Existe céu, existe inferno. As pessoas ficam dizendo, essa conversa de crente, a gente está pagando aqui, do céu, porque Jesus não vai querer que ninguém vá para o inferno. Não é assim não. Só vai para o céu a turma do time de Jesus. Quem for do time do inimigo. Ah, mas eu não sou inimigo. Mas se você não é de Jesus, você obviamente é do outro lado. Porque ou você é ovelha ou você é bode. Se eu lhe chamar de bode, você vai se largar comigo. Mas quem sabe, se você é bode, é você mesmo. Porque se você cumprir o que está escrito, viver dentro da palavra de Deus, ter a mente de Jesus, ter no nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, saber que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém chegará ao Pai se não for através de Jesus. Você tem feito o quê? Cheio de outras pessoas, a qual você fica louvando. Eu quero dizer a você que ele, o único e suficiente, é Jesus Cristo de Nazaré. Diz por quê? Porque no capítulo 28, versículo 18, diz que foi dado todo o poder no céu e na terra ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, amado, pede para o Evangelho a todas as criaturas,
e batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí lá mais à frente ele dizia, eis que estarei contigo. Todos os dias da sua vida até a consumação. Eu sou três. Vamos lá, louvar a Deus. Você botou em verde, pode. Explicável de sentir meu íntimo. Dança, Jesus, dança. Eu amo vocês três. Me carrega. Eu te amo. Deus, eu te amo. Não te troco nada. Faça os três, assim, os três. O inimigo não importa a proposta que eu recebo, a minha vida é dos três. Eu sou os três, eu sou dos três. Deus, eu te amo. Não te troco por nada nessa vida e cada dia. Não te troco por nada. Mas o Marco aqui disse que não dá para viver sem Jesus. Quem é dos três aí?
por nada nesta Não, eu estou ouvindo o Thales Roberto. quero quem não tá Deus por nada. Aí diga aleluia, glória a Deus. Diga assim, ó, a minha vida é Os três. três. Aplaude ele, irmão. Diga para os temerosos. Amados, como o nosso programa aqui a gente só fala o que Deus fez, o que Deus está fazendo e o que Deus pode fazer nas nossas vidas, então a gente tem que ler sempre um texto bíblico. Que ainda mais a palavra também tem o interesse de ensinar o Evangelho. Pessoas se interessam pelo que pensaram. Sempre lê um texto e comenta alguma coisa, mas uma coisa assim, interessante que possa nos edificar, né, em Cristo Jesus. Uma passagem em Hebreus, chamou os perigos espirituais. Ele pode nos orientar, porque muita gente às vezes tem uma visão totalmente errada, porque não lê as Escrituras. Então, vamos ler esse texto, que dá tempo ainda. Vamos, se puder, comentar alguma coisa. No capítulo 6, os perigos espirituais. Aí, Paulo fala aqui, e o autor acha que é Paulo. Não é isso? Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Aqueles que deixam a doutrina, ou seja, a essência, a palavra, a verdade, deixam, né? Prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé de Deus. Você tem que ser verdadeiro. É uma só obra, hein? É uma só doutrina. E o ensino sobre o batismo, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos. E o juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível que os que a uma vez foram iluminados, aqueles que foram convertidos, reparem, e provaram do dom celestial, quer dizer, provaram a presença de Deus, o Espírito Santo habitou nele, e que ele fez prodígios. Como Jesus disse, eu vou para o céu, vocês farão obras maiores do que a minha. Aí ele fala, impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito, ou seja, que recebeu o Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus, quer dizer, que sentiu, viveu, vivenciou as coisas lindas, maravilhosas que Deus tem para você. Aí ele vai provar a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, seja outra vez renovado para arrependimento, porque de novo estão crucificando a Jesus. Quando você se converte, é você se arrepender e voltar para a presença de Deus, que é uma multidão de pecados serão encobertos. Porque no capítulo 10, 38, ele diz que o justo viverá da fé, se ele recuar. Eu não tenho prazer nele. Quer dizer, Deus tinha sem prazer em você. Já o Espírito Santo de Deus, lá em Romanos 8, diz que ele sente profundos ciúmes. Ele um profundo ciúme, mas para que coisa, né? Porque ele viu que você saiu da presença dele. Então, ele diz que já provou tudo isso e precisa crucificar de novo.
e depois caíram, sejam uma vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. A terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva, proveitosa para ele, por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinho, abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição também, que não é de Deus, mas aquele que conheceu a Cristo Jesus está passando determinada dificuldade. Você vai ter que voltar para o Senhor. Porque se o nome estiver escrito no livro da vida, você vai voltar de pedacinho, mas vai voltar. Porque você é o escolhido. Já vi tantos voltarem. Mas de vós, ó amados, temos coisas melhores e pertencentes à salvação. Ainda que assim falamos, quer dizer, o que o Paulo fala aqui no texto é que quer coisas melhores. Quer que você fale da palavra, quer que você fale das e do amor para com o seu nome mostraste. Pois serviste, aqui não é o do mundo não, viu? É os santos, aquele da igreja. Você tem que servir para fortalecer o corpo de Cristo, para poder ter almas. Primeiramente é o da fé, doméstico da fé. Se você der alguma coisa, tem que dar os domésticos para fortalecer o seu irmão em Cristo Jesus, para que esse corpo forte possa invadir o inferno com o poder de Jesus. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Então, aquele que está na presença de Deus, sempre está na presença de Deus, sempre permanece. Eu tenho 16 anos na presença do Senhor, nunca me desviei. Cometi erros horríveis, mas volto na beira da hora. Me arrependo, peço perdão, sinto vergonha até de Deus, de tanto pedir perdão às vezes. Mas a gente está aí, na luta, buscando essa santificação, permanecer firme na palavra para que possa ter a vida eterna. A esperança, no caso. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. O que ele fala aqui, ele exorta aqueles que estão de maneira desviada dentro da igreja e que ele tem que retornar à presença de Deus. Se verdadeiramente ele experimentou o amor de Deus, ele conheceu ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo guiou ele pelos caminhos da verdade. Ele foi santificado e de uma hora para outra comete um erro, passa uma dificuldade. Você tem que pedir perdão, amado. Que o Senhor volta, você vai voltar imediatamente para a presença do Senhor. É diferente daquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. Não, você quando está na presença, sim, você se afasta. Deus está triste com você. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Você voltando para o Evangelho, evidentemente, naquele mesmo momento. É questão de microsegundo. É você dizer, Senhor, não dá para viver sem o Senhor. Me perdoe. Deus se transforma de uma maneira bestalhada. Ele te ama. Ele vai receber você. A Bíblia diz que uma alma conseguida para o Senhor tem festa no céu. Já tem outra passagem que diz que uma alma convertida vale mais do que todos os pecadores do mundo. Repare, para você ver a importância que tem uma alma para o Senhor Jesus. Portanto, amados,
pense bem. Naquele termo ali, no capítulo 3:16 de João, a Bíblia diz como? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu lhe pergunto, que tamanho é esse? Você tem capacidade de mensurar o tamanho do amor de Deus? Não tem. Porque as coisas de Deus são grandiosas. O tamanho você não pode medir. Esses dias eu vi um cara, um estudioso dos astros, estava eu e meus irmãos, e ele falando na televisão que descobriu que o mundo tinha 12 bilhões e 850 milhões de estrelas no mundo. E eu vi esse cara é competente, o outro também dizendo, papai, eu fiquei olhando assim, eu disse, rapaz, esse cara é tão ignorante. Ele não sabe nada. Sabe o que você disse, meu irmão? Aí eu disse, sabe por quê? Porque ele não sabe aonde começa o céu, Neto. Você sabe, Neto? Onde começa o céu e termina? Para ele contar esses 2 bilhões e 850 milhões de estrelas? Você não tem capacidade de mensurar aonde é o princípio e o fim. A Bíblia diz que ele é o princípio, é o meio e o fim. A grandeza de Deus é tão grande, que ele disse que o trono dele está no céu e a terra é estrado do pé dele. No capítulo 19 de Salmos, diz que ele fez os céus. E ele fez um cercadinho para colocar o sol. Você já pensou? Tem gente que fica devoto de determinadas pessoas, homens ou mulheres, não sabe a grandeza do Deus que tem, que pode todas as coisas, que é o médico dos médicos, que nada é impossível para ele, e fica adorando outras pessoas, traindo a Deus, sendo infiel a Deus, não sendo grato, porque no momento que ele diz que ele é único e suficiente, e você não vê suficiência nele, você também não acha que ele é único. Ainda há esperança para você, meu amado. Vá para o pó. Está em Lamentações, se não me engano, capítulo 2. Vá para o pó para ver se ainda tem esperança para você. O que eu posso dizer a você é que nas Escrituras está escrito que você ainda tem chance de se converter. Porque até o último suspiro você ainda há possibilidade de conversão. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Uma certa vez, no aniversário de uma prima minha, no sítio dela, lá perto de Oliveira. Lugar lindo, na beira da praia, uma casa boa, 10 metros do mar. E o campo verde, assim, embora, vários coqueiros, coisa linda, uma cabana. Tinha várias mesas no campo, né? Coisa linda assim, né? E vários primos, cada um sentado nas suas mesas, bebendo cerveja. Eu botei minha mesa com minha mulher e meus filhos, que a gente não bebe, sentamos. Aí minha mãe viu, sentou comigo. Minha prima, que não tinha o que fazer, foi lá, pegou uma cerveja de 2 copos, vocês não bebem, mas eu vou beber na mesa com minha prima, minha tia. Você vê que o diabo é sujo. Aí ela sentou, prontamente, não ia dizer nada, ela sentou, tomou um copo e bebeu. A minha mãe bebeu, ela foi embora, minha mãe parou de beber, porque só bebia quando botava no copo dela. Ela não ia beber, mas ela bebia se botasse. Resultado. E aí passamos, almoçamos, não sei o que, lá para tarde, 3 horas, 4 horas da tarde. Uma tia minha saiu e sentou-se na porta da casa, olhando para o mar. E eu estava distante dela, assim, uns 20 metros, e fiquei observando. Aí Deus olhou para mim. Vá lá e diga à sua tia que ela vai morrer. Mas Deus, como é que eu vou dizer para minha tia que ela vai morrer? Qual era o interesse de Deus que eu falasse do Evangelho para ela? Pelo Espírito eu percebi que essa tia minha é uma pessoa assim, de um coração que eu nunca vi. Nunca casou, pessoa que cuidava do seu filho como se fosse filho. Pessoa boa. E aí eu disse, mas como é que eu vou dizer que ela vai morrer? A Bíblia diz que quando você tiver dificuldade, não se preocupe com o que vai falar. Que eu colocarei na sua boca o que você tem que dizer.
Eu aí vi que todo mundo não estava mais me percebendo, levantei e sentei do lado dela. Tia, como é que está a senhora? Ô, meu filho, estou tão bem. Minha tia tinha 80 e tantos anos, mas era lúcida, lia, sabia de tudo. Tia, eu estava ali e Deus mandou eu falar com a senhora. Eu aí, Deus me deu a sabedoria. A Bíblia diz que quando você não tem sabedoria, procure a Deus que Ele tem para te dar. Rapaz, tia, a sua idade já está avançada, não dá, minha tia. Aí eu aqui falei na idade avançada. Ela disse, 86, 86, ela me falou na época. Aí o seu tia, a senhora está perto de viajar. Está perto, os seus dias estão chegando perto, tia. A senhora tem probabilidade de morrer mais do que a gente, porque a senhora viveu. Mas Deus tem um amor pela senhora tão grande que me pediu para vir falar com a senhora. Ela disse, como? Eu disse, foi, tia. Porque ela disse que quer, ele disse que quer o seu coração. Olha, foi verdade. Aí ela chegou assim, mas eu sou de Deus, eu sou de Jesus, minha vida toda foi de Jesus. Mas ele disse que quer que a senhora tenha um encontro com ele. Ele quer o seu coração. E ele quer que a senhora faça só a vontade dele. E ele mandou te falar isso. Que os seus dias estão próximos, tia. Não sei quando, mas ele mandou falar com a senhora. Que ele tem um amor pela senhora muito grande. E que isso foi eu e ela sozinho. E que a senhora tem que se aproximar dele, porque ele quer o seu coração e ele quer te salvar. Mas eu sou de Deus, minha tia. Estou falando que Deus mandou eu te dizer que a senhora tem que ter um acordo com ele, fazer uma aliança. E essa aliança tem que confessar. A senhora tem que fazer uma aliança com ele. Que eu sei que a senhora nunca fez essa aliança. A senhora tem que fazer essa aliança com ele. Tem que dizer de boca. Sim, meu filho, bem, eu sou de Deus, tal. Então, no fim, eu saí, beijei ela e saí. Um mês depois, mais ou menos, um mês e pouco, apareceu com câncer no sangue. Hospital. 30 dias no hospital. Fomos lá, parece que uma vez eu visitar ela, não sei. Eu acho que eu fui. E mais alguns parentes foram. Mas Deus não nos deixa na dúvida. Repare. E o que ele faz, ele prova. Aí, ele jamais vai deixar você sem saber de que é o objetivo, aquilo que ele mandou, ele vai deixar claro para você entender de que foi ele que fez mesmo. Um certo primo meu foi lá, ela estava perto de morrer, e ela voltou assim nesse dia. E chamou meu primo e disse, olha, ela disse que eu tenho que fazer uma aliança com Jesus, senão eu não vou para o céu. Ela já tinha não sei quantos dias sem falar, sem nada. E aí, eu não vou dizer como foi que ele agiu, evidentemente não é evangélico como eu, né? E aí mandou ele despreocupar, que Duda fala demais, que não sei o que. Ele disse, não, Duda disse. Eu sei que minha tia morreu. Ele veio a Ilhéus e me contou depois do tempo, chegou e disse, papai, como é que você vai dizer para minha tia aquilo que você disse? Ela chegou e falou que você disse que eu tinha que fazer uma aliança com Jesus, senão ela não entraria no céu. Eu falei isso para ela, para isso, para mim. Sou obrigado, meu primo. Deus te usou para confirmar de que foi lindo, e dizer que ela disse a ele o que eu tinha falado. Repare o cuidado de Deus com cada um das pessoas. Porque tem muita gente aí que está aí na Kodak, revelando as coisas de Deus, quando é verdade, ele mostra. Ele mostra e acontece. Então, Senhor, por isso aqui, em nome de Jesus, e Deus cura. E Deus cura. E se curou.
curado. Eu quero dizer a você que a gente pode orar. Mas você está me ouvindo, meu amado, se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero dizer a você, você, amado, se você que está me pensa que as coisas velhas ficaram para trás, vai ficar tudo para trás. Deus não leva em conta o que passou. Ele tem educação. Volte para Ele agora, meu irmão, para que Deus possa cair com você. Amém? Mesmo. E aqueles que aceitaram Jesus nessa noite, ou aquele que renovou a aliança, o Senhor abençoe vocês, sua família, em nome de Jesus. Amém.